paz do Senhor, meus irmãos, com alegria que nós estamos mais uma vez aqui na disponibilidade do Senhor para ministrarmos mais uma lição que se propõe nesse trimestre, onde estamos falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Mesmo no seio familiar, todos os modelos que nós temos e que nós precisamos para as nossas vidas, elas estão presenciados sob a luz da palavra de Deus. Não há outro modelo a não ser a Bíblia, que é a nossa regra de fé, é o livro que nos direciona ao Senhor, ao modelo do plano do Senhor para as nossas vidas e principalmente no que diz respeito às nossas famílias. E na lição de hoje especificamente vamos falar sobre os ídolos na família, lição essa que vai estar acontecendo no próximo domingo, dia 23 de abril, lição 4, ídolos na família. Temos o nosso textuário, que está no livro de 1 João 5:21, que diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Também a nossa verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Trazendo-nos então uma ideia sobre essa questão dos ídolos no meio da família. Quando nós falamos de idolatria, nós podemos entender claramente que em toda a história do povo hebreu, na história de Israel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre foi, desde lá dos primórdios, uma determinação de Deus, que ele não iria dividir esta glória com ninguém. A adoração a Deus era uma adoração voltada somente para ele. E se teve algo que sempre obscureceu a terra, que sempre separou o homem de Deus e que sempre levou as famílias de Israel à sua destruição, foi o modelo adotado por tantos reis, tanto do sul, do norte, e mesmo fora desta governança desses reis que governaram depois de Salomão, sempre foi o modelo que implicava em idolatria. Quando o povo se voltava a outros deuses dentro de um politeísmo absurdo, negando a presença do Deus invisível entre eles, que falava com eles, que dava determinações, que desde os tempos de Abraão havia dito para ele: deixa a tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque em ti eu tenho uma grande nação. E Deus tinha um modelo, e este modelo ele era direcionado pela vontade do Senhor, e essa adoração, este modelo intrínseco de fé invisível, teria que ser somente ao Deus de Israel. Nós temos alguns modelos que falam, algumas pessoas que falam sobre idolatria, e temos John Charles Riley, um clérigo e bispo da Igreja da Inglaterra, em 1878 definiu idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece, somente a Ele deve ser rendida, é entregue às suas criaturas. E um outro escritor definiu idolatria como adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Isto é, idolatra o invisível
e dão vida a objetos inanimados, como figuras, estátuas, idolatram artistas, atletas de várias categorias, cantores, líderes religiosos e etc. Basta que se diga que alguma coisa é sagrada ou que se diga que alguma pessoa tem contatos com divindades para que haja exploração e ilusão oferecida por espertalhões que exploram a fé do povo. Idolatria de pais e de mães, de filhos que exerceram algum tipo de influência sobre as pessoas. A idolatria familiar, ou dentro da casa, é aquela que faz de pequenas estatuetas, isso é, os terafins, que eram feitos de barro, de metais, de pedra, que eram pequenos deuses, que é uma terafins da tradução hebraica, que significa ídolo familiar, pequenos deuses ou divindades na vida de pessoas que desejam coisas que são representadas por esses terafins. Nos dias de Israel, pessoas deixavam de servir ao Deus invisível, o Deus de Israel, e escondiam dentro de suas casas estatuetas de Balins, de Astarote, de Moloque e outros mais. E a Bíblia sempre condenou qualquer tipo de idolatria, de imagem, de escultura. O profeta Isaías disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Está lá em Isaías 42, versículo 8. Por isso, no Antigo Testamento, quando Israel fabricou e levantou imagens de escultura para adoração, teve a repulsa de Deus e a condenação a tal prática. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, em 2 Reis, capítulo 18, em Amós 4:4, Oséias 10:5, nós temos essas referências para ler com os nossos alunos, para entendermos que a idolatria, tanto dentro do contexto familiar ou fora, sempre foi algo que separou o homem de Deus, e Deus não podia aceitar esta prática no meio do seu povo, muito menos no seio familiar. Então nós temos aqui, irmãos, duas histórias distintas. Temos ali a história de Raquel, que era esposa de Jacó, e nós vemos que Jacó trabalhou, nós vamos ver dentro do contexto bíblico ali, da nossa leitura, né, de Gênesis 31, 17, do 19 até o 33, 19, 33 até o 35, baseado em Gênesis 31, nós vamos ver que como foi difícil essa interação familiar, quando Jacó deixa sua casa, vai para a terra de Labão, seu tio, que por conseguinte era irmão da sua mãe Rebeca, e ele trabalha ali naquela terra por 20 longos anos. Não são 20 dias, são 20 anos em que ele tinha abdicado do seu prazer para poder trabalhar, cuidar do gado do seu tio, da sua casa, e multiplicar os animais, o plantio da terra, e Deus começou a confirmar a bênção na vida de Jacó. Nós vemos ali que Deus começou a abençoar a vida de Jacó. E, no entanto, seu tio Labão, que também a partir daí se tornou seu sogro, porque ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, mas como seu tio era um enganador, era um homem manipulador e que via que a mão de Deus estava com ele, e através do seu trabalho ele estava tendo seus lucros aumentados, então ele exige que Jacó trabalhe mais 7 anos, então ao longo de 14 anos, para ter aquela que conquistou seu coração verdadeiramente, que era Raquel. E então já vão-se 20 anos em que ele está ali, que ele observa o semblante do seu sogro, chateado, porque os filhos certamente estavam
vendo que ele estava crescendo, enriquecendo, e como eles eram uma família totalmente voltada para valores financeiros, e isso tem sido uma das razões pelas quais as famílias têm se destruído ao longo dos anos, porque o dinheiro não deixa de ser também, de certa forma, um ídolo no meio das pessoas, na vida, entre o relacionamento familiar. O dinheiro ele passa, de certa forma, também a ser um ídolo. E Jacó já havia escutado a voz de Deus. Era o tempo de voltar para a sua terra. Era o tempo de voltar para o conforto, para o convívio dos seus pais. Era preciso acertar uma pendência que ele tinha com seu irmão Esaú, quando ele havia saído de lá 20 anos atrás. E Deus então fala com ele para ele voltar. No entanto, a sua esposa, por quem ele trabalhou 14 anos, Raquel, vendo que o seu pai não lhes daria nem a ela e nem a Leia ou Lia, sua irmã, o direito de dividir os seus bens, então ela pega alguns deuses que eram chamados de terafins e pegou os deuses do seu pai Labão e colocou na albarda de um camelo e os escondeu, porque ela sabia, até porque Jacó já havia conversado com ela e com a sua irmã, e eles sabiam que iriam partir numa fuga, sem que Labão e os seus irmãos, os seus outros demais filhos, soubessem que eles estavam saindo dali, porque eles iam sair em silêncio, para que ninguém percebesse, porque esse desconforto familiar já estava trazendo algumas implicações na vida de Jacó, que servia a um Deus que era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, seu pai, e que por conseguinte também era o seu Deus. Mas sua mulher parece não entender muito bem isso, e esconde esses deuses estranhos dentro da albarda de um camelo, e leva-os escondido, porque naquela cultura pagã, as pessoas os filhos que pegavam esses deuses, tinham o poder sobre esses deuses, tinham também direito a uma herança. E certamente ela iria lá na frente exigir, por quê? Porque no seu coração, no coração da sua irmã, elas tinham a esperança de que aquilo, de certa forma, fosse lhes trazer sorte, fosse aqueles pequenos deuses, no sentido minúsculo da palavra, fosse lhe trazer algum benefício, sinal de que ainda não havia no seu coração, nem no coração da sua irmã, um amparo de Deus, uma intimidade com o Deus invisível do seu marido Jacó. Então eles partem a ponto do seu pai Labão descobrir que esses deuses são levados, então ele vai atrás e os encontra logo adiante, alguns quilômetros à frente, quase chegando próximo da casa de seu pai, nas montanhas de Gileade, e ali começa uma discussão com Jacó por causa desses deuses, porque Labão entendia que esses deuses haviam sido roubados por Jacó. E de maneira nenhuma podia haver essa desconfiança, porque Jacó sempre trabalhou de forma honesta dentro do seu trabalho ao longo desses 20 anos e servia um Deus que não precisava ser representado por imagens, por figuras, mas era um Deus que ele tinha no seu coração e havia aprendido isso com seus pais. Vemos então, irmãos, que para uma dissolução familiar, para uma discussão, para uma intriga, esse comportamento familiar não ético, não cabível, desnecessário, trouxe uma enorme confusão entre Jacó e o seu tio, e agora também sogro, sua esposa, que ele havia trabalhado por 14 anos para conquistá-la, agora sai da casa do seu pai, vai em direção à convivência da terra com seu marido, já carregando consigo dentro do seu coração mentiras que não haviam sido reveladas.
E, além de tudo isso, a confusão que implica entre Labão e Jacó. Labão, por sua parte, um homem malicioso, ganancioso, manipulador. E Jacó, inocente dentro dessa história, porque estava sendo enganado de todos os lados e ainda estava recebendo uma culpa que ele mesmo não tinha. Vejam que quando nós distorcemos os princípios e os valores que Deus nos ensina e que Deus nos outorgou através do conhecimento da sua palavra, da leitura da sua palavra, nós podemos trazer para o nosso convívio social, para o nosso convívio familiar, muitos desconfortos, muitos dissabores que podem gerar uma enormidade de conflitos que, por vezes, causam separação, dores, feridas incalculáveis, que machucam, que ferem, que destrói o conceito de família que Deus havia criado para as nações, para a nação de Israel, em especial para o povo hebreu, cujo tinha ali os seus patriarcas, Abraão, Isaac e, por conseguinte, Jacó. Nós vamos ver que, por o outro lado, nós vamos olhar para a história de Mica. Quando nós olhamos para a história de Raquel e de Jacó, nas terras do seu pai Labão, nós temos que entender que ali ainda não havia lei mosaica. Não havia as leis que Deus havia dado ainda, eles estavam apenas num convívio interpessoal de santidade, de acreditar num Deus invisível que falava, mas ainda não tinham as leis estabelecidas por Moisés. Mas já no tempo de Mica, que é a segunda história que nós temos, e nós vamos acompanhar ali no livro de Juízes, capítulo 17, a partir do versículo 1, um homem totalmente desregrado desse conceito, já que quando havia, já estava estabelecida a lei de Moisés. E este moço da tribo de Efraim, ele rouba todo um contexto de moedas da sua mãe, de valores, e os rouba e os esconde consigo. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Juízes, ali no capítulo 17 de Juízes, que ele tem uma casa de deuses, um politeísmo totalmente desregrado, e esses deuses certamente ele os tinha por adoração e tinha na sua própria casa. Como ele convivia diariamente com a sua mãe e via as maldições que eram lançadas pela boca, e naquela época uma autoridade, quando lançava uma maldição, ela de fato poderia alcançar aquela pessoa que havia lesado. E quando ele descobre que ele é quem está roubando a sua própria mãe, ele vai e leva esse dinheiro com medo de que essas maldições pudessem lhe atingir. Então vejam que quando ele traz esse dinheiro de volta, ele confessa a sua mãe, ele não está se arrependendo porque ele teve um encontro com Deus, ou porque o seu coração se constrangeu, porque ele teve a consciência de algo que foi pecaminoso, altamente destrutivo no comportamento de mãe e filho, mas ele simplesmente vai e entrega por medo de que essas maldições lhe alcançassem. Esse não é o modelo correto para que, como cristãos, como aqueles que são fiéis a Deus, a palavra de Deus, que conhecem no convívio da palavra, não podem se portar de maneira nenhuma dessa forma. E a mãe, quando recebe de volta, ela fica feliz, evidentemente, por receber os valores, tanto que separa 200 moedas daquele valor que ele devolve, desses metais que ele devolve, e manda fabricar uma estatueta para que seja feito um terafim, para que seja colocado na casa desses deuses, e ele continua em perfeita adoração a esses deuses que lhe eram peculiar, dentro dessa cultura pagã, totalmente
indiferente ao Deus de Israel, aos valores da lei de Moisés. E como nós vamos olhar para a palavra ali no tempo de Juízes, cada personagem do povo se desviava por um caminho diferente, fazendo as suas próprias conclusões, seguindo seus próprios caminhos, porque não estavam voltados para o Deus verdadeiro, que era o Deus da nação de Israel. Então este homem, não obstante ele devolver o dinheiro para sua mãe, ele ainda recebe de presente da sua mãe um Deus fabricado pelo ourives. Quer dizer, a sua mãe não tem o menor conceito de disciplina e de entendimento ético, moral e espiritual dos valores de Deus para ensinar o seu filho, tanto que simplesmente pelo fato de receber o dinheiro, que para ela certamente também era um ídolo, manda fabricar para o seu filho um objeto de adoração, e ele sai, coloca um éfode sobre o seu filho, determinando que ele fosse um sacerdote, sendo que na realidade somente os levitas da tribo de descendentes de Arão que podiam ser sacerdotes e sumos sacerdotes, e ele pega, sendo da tribo de Efraim, ele faz um éfode para o seu filho e o determina que ele vai ser o sacerdote sobre a sua casa. Passando ali um descendente, a Bíblia vai dizer que ele é um neto de Moisés, e ele o convida para que ele seja um sumo sacerdote, ali também sobre a sua casa, e vai nos dizer também que a tribo de Dan vem, e naquela época, numa guerra com 600 soldados, eles são ali aproximados desta casa de Mica, e eles levam esses deuses para a sua adoração, né, descendentes da tribo de Dan. Então nós vamos ver que havia uma miscigenação, uma confusão de culturas pagãs, politeístas, dentro da nação de Israel, que estava migrando a adoração a Deus para deuses particulares, feitos de pedras, de barro, de metais. Quer dizer, o povo estava completamente confuso, seu coração totalmente envolto à idolatria. E isso estava dentro das famílias de Israel. Lá no lar de Raquel já estava começando errado, e a gente diz que tudo começa errado, teoricamente, inicia errado, vai terminar errado. E na casa de Mica tem todo esse contexto, sendo dois povos de duas tribos totalmente confusos, voltados com seus corações integralmente para a idolatria. Quando a gente vai entender essas duas histórias, meus irmãos, a gente vai ver o quanto nós estamos longe desta adoração verdadeira ao Senhor. Quando Jesus se encontra, nós vamos ver lá, a Bíblia vai nos falar, quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, ele vai dizer para ela que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, o Pai está à procura desses adoradores verdadeiros. Não podemos mais conceber que esses pequenos terafins que estão, muitas das vezes, dentro do nosso meio, do seio familiar, nós vamos olhar e ver que a própria televisão, o dinheiro, os carros, às vezes nós despendemos tempo e atenção para pessoas, e muitas das vezes, e nós estamos passando por um tempo muito difícil, onde as pessoas estão idolatrando até mesmo os próprios homens, quando o próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E também a Bíblia vai nos dizer que importa que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, isto é, a nossa adoração intrínseca ou espontânea,
ela deve ser única e exclusivamente ao Deus das nossas vidas, aquele que nos criou, aquele que nos chamou à existência, aquele que soprou nas narinas do homem e tornou o homem alma vivente, que nos fez exclusivamente para o modelo da sua adoração. O pastor Elianai Cabral, que é o escritor da lição, ele vai nos dizer sobre os ídolos da cultura da mídia. Eu queria ler aqui um trecho para os irmãos entenderem. A proliferação corrupta da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com essa cultura no dia a dia. A mídia por si só é neutra porque é o modo pelo qual serve a sociedade como um canal de comunicação. Não foi inventada pelo diabo, mas na realidade significa o meio pelo qual faz parte da vida das pessoas. No rádio, na televisão, nos celulares, nos computadores, no cinema e outros meios. A mídia é o modo de comunicação à nossa disposição para usá-la, mas não podemos ser manipulados por ela. A mídia faz parte de um mundo tecnológico, intelectual, no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é amar de tal modo essas coisas que o sistema nos oferece, por causa da nossa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Precisamos combater e reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Essa comparação simbólica da igreja com o sal da terra indica a igreja como a única entidade na sociedade humana capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para que preservemos a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, devemos quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida dos membros da família. Precisamos tomar uma posição, irmãos, porque os tempos foram se passando. Nós olhando para a história de Israel, nós vamos ver que os reis, o povo, toda uma dinastia foi se corrompendo por darem ouvidos aos politeístas e vivenciando o politeísmo, isto é, a adoração a vários deuses, a outros deuses. Sempre foi isso que Deus disse que não era para eles fazerem. E nós, muitas das vezes, até mesmo nessa era moderna, deixamos de aplicar tempo naquilo que seria útil no reino de Deus, para aplicarmos muitas das vezes no nosso cotidiano para nos beneficiarmos a nós mesmos e aos nossos familiares, esquecendo que existe um Deus que também exige e precisa e busca esta comunhão para que nós voltemos a adoração a Ele. Nossa conclusão vai dizer: a igreja precisa investir na família, criando barreiras espirituais e morais no centro dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê um final de semana abençoado dentro desta lição, onde certamente nós vamos descobrir, e Deus vai revelar a cada um dos irmãos, muitos modelos diferentes hoje que estão sendo colocados no lugar da adoração do verdadeiro Deus. E talvez isso seja alguns dos empecilhos que fazem com que nós não cresçamos como igreja, como família. E esses ídolos, eles precisam ser quebrados, esses ídolos precisam ser derrubados. Assim como Elias, no Monte Carmelo, destruiu frente aos 400 profetas de Baal e provou em cima daquele monte que Deus era o verdadeiro Deus de Israel. Continuamos ainda no século XXI dizendo que Deus continua sendo o modelo de família, o Deus da nossa adoração, o Deus adorado pelos nossos familiares, dentro de nossas igrejas. E esta sociedade separada de Deus precisa aprender um conceito de verdadeira
adoração ao Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.